Eu sou Ana Cecília, eu sou enfermeira, sou acupunturista e a minha especialidade dentro da medicina tradicional chinesa é a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela veio para mim como uma abertura na minha vida profissional dentro da medicina chinesa. E mesmo avançando nos processos de capacitação, de formação, a minha base, o que eu nunca abri mão de entregar aos meus pacientes como um reforço semanal de qualquer tratamento que ele esteja sendo acompanhado por mim, é a auriculoterapia. Porque eu vejo que a auriculoterapia, de uma forma complementar ou de uma forma única de tratamento, ela tem um nível de eficácia muito grande, ela te dá resultados muito rápidos e é um tratamento que o paciente ele vai sentindo esse tratamento a cada dia da semana que ele está sob esse tratamento. Ele está com o estímulo na orelha e ele percebe que no primeiro dia um ponto fica mais doloroso, fica mais sensível. No outro dia, às vezes, outro ponto começa a ficar mais sensível. Ou então, com 2, 3 dias, todos aqueles pontos que estavam mais sensíveis, eles começam a ficar mais sutis. E ele começa a ter mais tranquilidade em lidar com eles. Então, tudo isso faz com que o paciente sinta a cada dia o seu tratamento e traga também as suas informações, que são muito preciosas para que a gente possa manter essa linha de tratamento, essa combinação de pontos que foi proposta, ou que a gente possa experimentar outros tipos de estímulos. Os estímulos nos pontos auriculares, eles podem ser realizados de várias formas. A forma mais simples, mais comum e mais utilizada é o estímulo através das sementes. As sementes de mostarda são as mais comuns e não é devido a nenhum produto diferente ou mais importante ou terapêutico que tenha na mostarda, não. É porque quando ela é selecionada, o tamanho dela, ele se encaixa muito bem no local, no ponto onde nós vamos estimular. E isso faz com que ela seja muito utilizada, até porque ela também tem um valor muito acessível e a maioria das pessoas não tem nenhuma reação especial por ser uma semente. Diferente de quando a gente estimula, por exemplo, com uma agulha semipermanente. Eu só utilizo uma agulha semipermanente no paciente quando é aquele paciente que eu tenha condições de acompanhá-lo durante a semana ou eu esteja acessível a esse paciente durante a semana para que algo mais forte, mais importante, sangramento, dor intensa, né? Qualquer interferência que seja assustador ou mesmo preocupante para o paciente, ele possa me trazer de uma forma fácil e rápida, tá? Então, eu estou falando desses dois estímulos, né? O estímulo da semente e o estímulo da agulha, fiz uma comparação, mas nós temos também várias outras formas de estimular. Podemos estimular esse ponto também com as esferas. Essas esferas, existe a esfera de ouro, a esfera de prata, existe também os cristais, existem os cristais radiônicos. O que é importante a gente saber é que a gente precisa de ter um estímulo, de promover um estímulo. E se por alguma razão você está numa situação no local que não existe uma semente de mostarda ou qualquer um desses outros estímulos que eu citei, um cristal, uma esfera, uma agulha, e você precisa fazer um estímulo na orelha do seu paciente, você pode procurar algo que esteja acessível. Até um caroço de arroz está acessível, né? Eu já vi pessoas também utilizarem erva doce, tá? Uma semente de erva doce. Quer dizer, algo que possa se encaixar naquele local e promover aquele estímulo no paciente.
O que nós precisamos é dar resposta, que esse estímulo vai promover quando ele, ao tocar na orelha, ao fazer o estímulo, ele vai mandar um recado pelos seus ramos nervosos para o tronco cerebral, que vai estimular a glândula pituitária, que vai fazer a liberação de substâncias como serotoninas, dopaminas e outras. Então, o que a gente precisa é do estímulo. E a gente sempre consegue também oferecer no seu paciente variações para a gente experimentar o que está sendo mais útil para o paciente, assim, o que está promovendo estímulo melhor para ele. O paciente muitas vezes te fala: olha, quando você coloca as sementes do lado direito da minha orelha direita, eu sinto que naquela semana os meus sintomas diminuem bastante. Ou então, quando você utiliza a sua orelha direita, me incomoda muito pelo lado que eu me deito, que eu durmo. Então, não existe uma regra absoluta. A gente pode ter algumas convenções de ir alternando a orelha, justamente para não forçar as regiões que às vezes são repetidas, dos pontos, né? Mas, se o paciente te traz uma informação de que toda vez que coloca na orelha esquerda, o incômodo é muito grande, ou por causa da sua posição de dormir, nada impede que eu use a orelha direita dele mais de uma vez. Se eu alternasse, seria muito melhor, mas se não for possível, a gente utiliza uma vez. Podemos fazer uma mistura, uma variedade dessa combinação de pontos para a gente não lesar, não promover nada que possa machucar a orelha do paciente. Eu quero falar do diagnóstico energético, aquele que é realizado junto com a anamnese. Então, quando iremos atender um paciente, nós temos que ter um registro, uma anotação da história de vida desse paciente. Nos interessa bastante a história de vida dele, o que ele passou na sua infância, o que ele passou na juventude, como é a sua vida hoje, como é a sua vida profissional, como é a sua vida pessoal. Na história de vida do paciente, se ele é o primeiro filho, se ele é o segundo filho, se ele é filho único, todas essas informações, elas são importantes e são complementares e vão nos ajudar a analisar melhor, a ter um retrato melhor do que é a vida desse paciente. Porque estamos preparados, sensibilizados a poder imaginar situações, condições desse paciente que nos ajudem a enriquecer a nossa ficha de anamnese para nos facilitar a levantar um diagnóstico energético e colocar esse paciente dentro do pentagrama ou da mandala de 5 elementos e termos aí um bom diagnóstico para o nosso paciente, que com um bom diagnóstico a gente vai conseguir traçar também uma boa linha de tratamento, uma boa combinação de pontos, que é tudo que o nosso paciente precisa para poder ter um bom resultado. Nessa ficha de anamnese do paciente, também a gente deve ter nessa ficha de anamnese informações que são informações com relação ao funcionamento intestinal, problemas respiratórios, problemas hormonais, dores de maior frequência, quantas cirurgias foram realizadas, está em tratamento, o que ele utiliza nesse tratamento, há quanto tempo tem esse tratamento. Então essa ficha ela já vai estar elaborada de uma forma que vai facilitar a nós conseguirmos visualizar o que essa pessoa te traz de informação e quais são essas informações que eu vou poder usar para poder elaborar uma boa combinação desses pontos. Outra coisa que nós precisamos, dentro do diagnóstico e da anamnese do paciente, nós precisamos também passar por uma etapa, que é uma etapa que a gente chama de observação. Essa observação é uma observação do pavilhão auricular, antes mesmo que você toque no seu paciente. Seja lá qual processo que você faz antes de iniciar, porque eu sugiro que possamos utilizar alguns processos antes mesmo de fazer
a busca dos pontos que nós iremos trabalhar nessa orelha, a gente pode trabalhar uma massagem, a gente pode trabalhar essa massagem com óleos essenciais, a gente pode fazer um relaxamento no paciente através desses pontos, com as duas orelhas do paciente, trazendo ele para esse momento do tratamento, fazendo com que ele possa focar mais com na sua história que ele está nos trazendo, para nos ajudar a descobrir aonde que nós podemos alcançar e acessá-lo da melhor forma possível. Então, nesse momento de observação, a gente vai observar o pavilhão auricular como um todo. Primeiro, a gente vai observar as questões anatômicas. Então, como é que é a anatomia dessa orelha? Quando a gente começa a trabalhar com a auriculoterapia, a gente acaba descobrindo que as orelhas não são todas iguais, como a gente imagina. Que tem orelha que tem que ela é mais aberta, ou ela é mais fechada, ou ela tem uma configuração um pouco mais dobrada. É uma orelha que às vezes ela tem manchas, tem marcas que são marcas antigas, são marcas mais recentes. Então, tudo isso a gente vai observar. Os furos na orelha, quantos furos estão na orelha. E por falar nos furos da orelha, essa é uma pergunta sempre feita para o terapeuta quando está começando a se preparar para ser um terapeuta em auriculoterapia. E os furos da orelha? Aquele paciente que tem um furo, 2 furos, 4 furos na orelha, que diferença que isso faz? Para o tratamento do seu paciente, a diferença que vai fazer, porque onde há um furo que houve a transfixação e a cicatrização daquele orifício ali, ele vai perder aquele ponto como um ponto de tratamento. Nesse local mais comum que as mulheres utilizam, hoje os homens também utilizam brinco no lóbulo da orelha, geralmente aquela região do lóbulo da orelha é onde fica o ponto olho. E aí, aqui que isso vai acontecer de diferente? Se eu precisar desse ponto olho, esse ponto olho não vai estar acessível a mim. Porém, nós sabemos que nós temos ramos nervosos e que esses ramos nervosos, eles promovem reflexo. Então, se eu preciso muito trabalhar num ponto específico e esse ponto está transfixado por uma cicatriz ou uma marca de um uso de um furo de orelha, de brinco, eu posso utilizar o mais próximo possível, às vezes até mais de um ponto. Tá? Se existe o pontinho que está furado no meio, eu posso fazer 2 pontinhos do lado, eu posso fazer 4 pontinhos ao redor, eu posso fazer um ponto só também, que naquela proximidade pode não ser o ponto exato, mas ele vai levar energia para o ponto que eu quero também encaminhar essa reação energética promovida por esse estímulo, né? Quando eu vou observar a orelha de um paciente, né, de uma pessoa que eu vou realizar a auriculoterapia, eu posso observar também questões de manchas. Eu já olhei a questão anatômica, formato, olhei furos da orelha e eu posso olhar as manchas. O que as manchas podem me falar? Primeiro tem aquelas manchas que são as pintas, né, sinais, que são sinais que a gente traz de nascença ou de infância de muito tempo. Esses sinais, essas pintas, elas não têm grande diferença. O que a gente vai observar mais com relação à mancha é a presença de manchas vermelhas, manchas esbranquiçadas, manchas azuladas, manchas brancas, né, nesse pavilhão da orelha, que vai nos chamar a atenção em que local essa mancha se encontra. Então, o que querem dizer essas manchas, essas descamações ou esses vasos? Porque uma coisa é ter uma mancha, uma coisa é ter uma descamação, onde vai soltando a pele em algumas regiões na orelha, e a outra observação também é com relação aos vasos, né? Pequenos vasos, microvasos que a gente encontra nas orelhas.
Você pode olhar agora a orelha de uma, duas, três pessoas, com certeza você vai encontrar, pode não encontrar mancha, pode não encontrar descamação, mas os pequenos vasos são muito comuns e eles nos dão um sinal de que aquela região onde os vasos se encontram, existe alguma coisa acontecendo ali. Esses vasos, que são os pequenos vasos sanguíneos, vasos periféricos, eles podem ser avermelhados. Quando esses vasos são vermelhos, eles nos dão a informação que ali há questões agudas acontecendo, ou algumas disfunções circulatórias. Então, eu vi uma quantidade de vasos avermelhados, que estão na região, na orelha, numa região de membros inferiores. Então, eu posso, com certeza, investigar esse paciente, ou mesmo falar para esse paciente que há uma probabilidade de problemas agudos relacionados aos vasos naquela região que foi encontrada. Alguma coisa ali deve estar acontecendo. E é por isso que essa avaliação, ela nos serve também de diagnóstico. Às vezes o paciente nem te trouxe nenhuma informação com relação a isso, ou então você faz esse questionamento e ele fala, não tenho nada, nenhuma queixa nos membros inferiores, por exemplo. Mas veja bem, ele pode te auxiliar num diagnóstico de médio e longo prazo também. Pode ser que a pessoa não esteja sentindo ou percebendo nada disso, mas que daqui a um tempo essas questões possam estar mais intensas e elas podem ficar mais perceptíveis. Isso não acontece só na orelha, isso acontece na íris dos olhos, como a iridologia, né? Isso acontece em microsistemas como as mãos e os pés. Observar descamação, observar mancha, observar vasos pode nos indicar algum problema importante que às vezes não está presente agora, mas como o nome fala, é um diagnóstico, pode ser um diagnóstico mais adiante de algum problema naquela região. E em especial na orelha, nós vamos observar o que nós estamos falando primeiro dos vasos. Os vasos avermelhados nos informam questões agudas. Os vasos azulados nos informam disfunções mais crônicas, algo que já aconteceu ali e que vem acontecendo há muito tempo e que hoje está de uma forma controlada, né? Que são mais questões mais antigas, então os vasos são mais azulados. Então, isso é uma percepção que a gente pode ter no processo de observação, que pode nos ajudar a estabelecer tanto o diagnóstico energético do paciente, quanto a combinação de pontos que vai ser utilizada. Nós falamos em manchas que podem surgir no pavilhão da orelha. Essas manchas, quando elas são manchas brancas ou manchas vermelhas, desculpa, do mesmo jeito dos vasos, essas manchas, que é diferente de vasos são pequenos vasinhos, as manchas são manchas mesmo, manchas planas, às vezes maiores, às vezes menores. Quando elas são mais avermelhadas, elas nos indicam um problema mais agudo. Quando elas são mais esbranquiçadas, elas nos indicam um problema mais crônico, né? Mas as manchas são sinais importantes da gente averiguar na orelha do paciente. E as descamações? O que são essas descamações? São aquelas peles que vão, às vezes elas vão se degenerando, elas vão largando da orelha, do corpo, né? E vão mostrando para nós ali que às vezes naquela região tem algo importante daquelas descamações, que elas estão muito relacionadas a processos inflamatórios. Elas estão dando dica, aí tem um processo inflamatório. Em especial, quando ele chega a descamar, em especial é um processo inflamatório crônico, tá? E ele também nos indica doenças de pele naquela região. Então, pode ser um processo alérgico, pode ser uma outra descamação por um outro problema de pele, e ele vai apresentar uma característica de escamas, de perda de escamas da pele, que é essa descamação.
Então, através dessa investigação, a gente vai conseguir definir uma melhor combinação de pontos. Então, antes de tocar a orelha do meu paciente, para fazer até a limpeza, para poder começar a fazer a palpação e depois colocar o estímulo dos pontos, esse processo de observação, ele tem que anteceder, inclusive anteceder qualquer outra medida que eu tenha que fazer de intervenção na orelha, como eu falei no caso das massagens, no caso do relaxamento da orelha, tá? Eu tenho que observar, porque na hora que você começa a tocar a orelha da pessoa, automaticamente a circulação vai aumentando. E aí essas manchas ou esses pequenos vasos podem ficar imperceptíveis, ou eles podem se acentuar de uma forma maior, mas é devido ao estímulo. Então, se a gente se a gente observar, fizer nosso registro, as nossas anotações e depois começar a fazer o processo, o próximo passo com o paciente, eu vou ter informações importantes de ouro nesse momento. A massagem terapêutica, a massagem na orelha antes até da palpação e da fixação dos pontos. Por que ela é importante? A massagem da orelha do paciente é um procedimento que a gente deve, sempre que possível, oferecer ao nosso paciente no início desse tratamento, né? Na hora antes de fazer colocar o estímulo do ponto. Porque esse é o momento, às vezes o paciente chega, ou ele não conhece bem o que é essa auriculoterapia, ou durante a semana a auriculoterapia foi dolorosa para ele, a auriculoterapia incomodou e ele já pode pensar, poxa, vai incomodar tudo isso de novo. Então ele chega às vezes meio tenso, e mesmo porque ele vem pelas outras questões, da onde ele vem, que situação que ele viveu hoje no dia, ele te traz aquilo, ele tá tenso, ele tá nervoso, ele tá estressado, ele tá apreensivo. Na hora que você propõe para o seu paciente fazer uma massagem do pavilhão auricular, que você começar a trabalhar nessa massagem, começar a pegar, tocar, sentir a orelha do seu paciente, começar a fazer pequenos estímulos pequenos, depois aumentar um pouco esse estímulo, puxar um pouco essa orelha para baixo, para lateral, para cima, sentir a textura da orelha do seu paciente. Às vezes é alguma coisa que você até olhou, observou e não percebeu. Mas quando você começa a tocar, você pode perceber um carocinho, você pode perceber uma lesão, né? E você consegue aquilo ali te ajudar te auxiliar, né? Na sua proposta de combinação de pontos, mas com certeza você vai promover nesse paciente um relaxamento, uma disponibilidade, ele vai colocar a disponibilidade dele para você. Ele vai relaxar naquele momento, te permitindo um melhor acesso, te permitindo chegar mais próximo dele. Porque o tocar nas pessoas é muito importante. E às vezes as pessoas precisavam disso naquele momento. Ela está se sentindo, você está tocando a orelha dela, ela está se sentindo abraçada, ela está se sentindo envolvida. E isso pode ser assim, faz uma diferença enorme para o seu paciente. Agora, quero falar para vocês também que é necessário que a gente pergunte ao nosso paciente se é confortável para ele você fazer essa massagem. Te falo de uma experiência, uma paciente tinha muita agonia quem pegasse nas extremidades dela, mãos, pés, orelha, nariz. Então isso era uma queixa que ela tinha, que ela não conseguia receber isso das pessoas. Até um aperto de mão incomodava ela, é uma coisa, algo pessoal dela que ela tinha que desenvolver, tratar, sei lá, mas quando eu fui fazer a auriculoterapia nela pela primeira vez, eu toquei nas duas orelhas dela e perguntei para ela se era agradável para ela, se eu poderia fazer uma massagem na orelha dela. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso em mim, porque eu não suporto.
Se você quiser achar os pontos, localizar os pontos e colocar as sementinhas, eu deixo, mas a massagem na orelha eu não suporto. E aí a gente tem que respeitar esse paciente, tem que fazer aquilo de uma forma mais sutil, para que não vire um incômodo para esse paciente, esse momento, né? E não promover a massagem. Mas eu também vou te falar uma coisa, que eu conquistei essa paciente com o tempo, né? Então eu fui devagar, fui percebendo que o que ela tinha era o início de um pânico com relação a tocar as pessoas por algumas situações que ela tinha vivido. E, inclusive, essa paciente foi encaminhada para fazer um acompanhamento com um profissional que pudesse entender bem profundamente quais que eram essas questões. E tudo começou com uma proposta para tocar na orelha dessa paciente, para poder fazer uma massagem antecedendo o atendimento da auriculoterapia. Então, essa história que eu estou aqui compartilhando e dividindo com vocês são histórias que já aconteceram comigo e que aconteceram com outros colegas e que fazem uma diferença no nosso resultado final de terapia. E tenha certeza que se você tiver tanto a questão da massagem na orelha, como outros instrumentos e artifícios que você possa deixar seu paciente mais relaxado, deixar seu paciente mais à vontade e fazer com que você tenha um acesso melhor, né, até as informações desse paciente. Tudo isso são pontos positivos. Então, atender o paciente num ambiente exclusivo, onde ele possa conversar com você, onde ele sinta a liberdade e a vontade de dividir, compartilhar algumas coisas muito pessoais dele, que vão te ajudar também a trabalhar o diagnóstico e a combinação de pontos nesse paciente. Então, ali você tem que ter um local, né, exclusivo, um ambiente agradável, um ambiente cheiroso, um ambiente que tem um som baixinho, que tem uma iluminação boa. Então, onde você possa deixar seu paciente relaxar um pouco antes da aurícula, depois você coloca todos os pontos, faz as orientações para ele, deixa ele um pouquinho deitado lá, ou sentado, ou em meditação, ou faça uma pequena meditação com ele. Então, tudo que você encontrar que possa agregar a essa sessão de auriculoterapia, tudo isso é bem-vindo e você vai fazer a diferença. Uma vez ele vir em você e você passar a conseguir ter vários processos até chegar ao procedimento da auriculoterapia em si. E outra coisa, você fazer só o procedimento e o paciente ir embora. No dia que ele conhecer outra pessoa, se você faz só o procedimento no paciente, no dia que ele conhecer alguém que possa fazer o procedimento muito parecido com o seu, semelhante, às vezes melhor, às vezes nem tão bom quanto o seu, mas que possa oferecer uma situação onde ele possa se sentir melhor, se sentir mais próximo do seu terapeuta, se sentir com vontade de dividir as suas questões, os seus problemas emocionais também, ele vai preferir quem seja mais completo. Então, tente ser o mais completo possível para o seu paciente. Estabeleça um tempo para receber seu paciente, um tempo para conversar, um tempo para fazer a anamnese ou complementar a anamnese nas semanas seguintes, um tempo para o procedimento e um tempo para a conclusão desse processo. Então, é isso que no método que eu trabalho, a gente orienta, não só o procedimento, mas aquilo que antecede o procedimento e aquilo que é o pós-atendimento, porque isso é que faz ser um tratamento diferenciado. E é isso que o seu paciente, que a pessoa está ali na sua frente, ela precisa de um olhar diferente, ela precisa de uma escuta acolhedora, ela precisa ter uma ligação e uma vibração diferente com o seu terapeuta, e você só vai fazer isso se você der um tratamento completo para ele. Então, vamos pensar nessa etapa, vamos estudar junto o que a gente pode proporcionar e o que é realmente uma sessão de auriculoterapia. Se ela é só perguntas
resposta do paciente, procedimento, ou se ela é muito mais, ou se ela é esse momento de troca que não tem preço. Era isso.